Aí existe esse medo, né? Assim, veja só. E aí, pessoal, esses países que produzem esse urânio, geralmente são inspecionados pela ONU. Para quê? Para que esses inspetores comprovem que esse urânio está sendo enriquecido para o uso em reator nuclear e não para a produção de armamentos, certo? Só que de vez em quando ele bloqueia essas inspeções. E aí, pessoal, fica a dúvida no ar, né? Se ele está produzindo urânio enriquecido para fim bélico ou se é para fim pacífico, né? E até mesmo, se você analisar, será que de fato a ONU faz a mesma inspeção dos Estados Unidos? Com certeza não. Com certeza não. A ONU já veio inspecionar o Brasil. O Brasil produz enriquecimento de urânio, né? Só que os cientistas, pessoal, eles desenvolvem uma tecnologia, né? E aí vem a ONU inspecionar. Será que esses inspetores não podem passar essa tecnologia para outro país? Roubar o conhecimento tecnológico do país, né? Então os países às vezes bloqueiam com esse medo, né? De que eles roubem essa tecnologia também, certo? Então, pessoal, o que é enriquecer urânio? Enriquecer urânio é separar urânio de massa maior do que tem massa mesmo, pessoal. Menor. Olha, concentrações maiores de que 90% de urânio 235 são usadas para a produção de quê, pessoal? De bomba atômica. Certo? Mas quem produz 3.2, quem produz urânio 235 na concentração de 3.2, pode tranquilamente produzir na concentração de 90%. Bom, só é fazer urânio passar pela centrífuga várias vezes. Cada vez que o urânio passa pela centrífuga, a centrífuga tira o de maior massa e deixa o de menor peso, pessoal. O de menor massa. Se você passa de novo, ele tira o de maior massa e deixa o de menor massa. Qual é a ideia, pessoal? Que o urânio de menor massa, a quantidade dele vai aumentando com o quê, pessoal? Com o tempo. Então, quem produz urânio com o fim de produzir energia elétrica, pode produzir esse urânio para fim de arma nuclear, certo? Tranquilamente. Você deve fazer esse urânio passar várias vezes pela centrífuga. Deu para entender? Lembre disso, o que é enriquecimento de urânio? Separar o urânio 235 do urânio P, 231. Qual urânio que é melhor para o processo de fissão? O urânio melhor para o processo de fissão é o urânio 235. Por quê? Porque ele é mais instável. Ou seja, durante a quebra dele, ele vai liberar mais dinheiro, mais energia. Certo? Vê se tem alguma coisa aqui. Controle de uma fissão nuclear. A fissão nuclear, como eu disse, ela é uma reação em cadeia. Que ela começa em uma pequena escala e vai tomando escalas cada vez maiores. Como eu disse, se ela vai tomando escala maior, ela vai liberando mais energia. Se o reator não aguentar essa energia, o que é que o reator vai ter? Explode. A fissão nuclear é uma reação em cadeia, porque assim, ela começa com nêutron, a gente viu aí, né? Depois de um nêutron, vai ter quantos nêutrons, pessoal? 3. Depois de 3, vai ter quantos? 9, e aí 27 e tudo mais, né? Assim, se você conseguir capturar os nêutrons, se você conseguir pegar esses nêutrons e tirar dali, a reação para. Então, como é que se controla uma reação de fissão nuclear? Capturando os nêutrons. Como é que se captura os nêutrons? Eles injetam dentro do reator elementos químicos capazes de absorver o que? Nêutrons. Um dos elementos químicos capazes de absorver nêutrons é o boro, que eles colocam na forma de ácido bórico. Então eles injetam no reator ácido bórico. E aí o que é que acontece, pessoal? O ácido bórico começa a capturar os nêutrons, vai faltar nêutron, se falta nêutron, a reação faz o quê, pessoal? Para, certo? E aí a reação não toma proporções maiores capazes de explodir um reator. Então, agora vai mostrar, pessoal, basicamente como é que a energia liberada no processo de fissão vai ser convertida basicamente em energia elétrica. Só por curiosidade, eu sou meio viciado em documentários, gosto bastante. Essa questão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, eu vi um documentário falando sobre o poder de liberação de energia que essa reação pode causar. Cada bomba daquela lá, a de Hiroshima e Nagasaki, tem lá cerca de 16 kg de material para sofrer processo nuclear. Em cada explosão, em média, apenas 700 gramas sofreram reação. Vai ser o poder de explosão que tem ali, para poder energizar uma certa região do espaço.
Aqui nessa figura, nosso último caso de usina nuclear, a usina nuclear pode perceber que ela divide-se basicamente em três partes. Nós temos o circuito primário. Aqui eu botei as pastilhas, né, do material radioativo. Vocês lembram do terremoto que teve no Japão? Muita gente comentou, quando teve um problema com a usina nuclear, que aquele problema da usina foi provocado por causa do terremoto. Em parte isso não é verdade. O que aconteceu foi, o engenheiro nuclear, que o Anderson falou, teve uma pequena falha no seu procedimento. E nesse procedimento, eu tive algumas pastilhas que ficaram desprotegidas. Como? Veremos já isso aí. Tá? Nesse circuito primário, nós temos água para abastecer esse vaso de pressão. Para você ter uma ideia de uma pressão que é estúpida, a temperatura aqui pode chegar até 1500 graus Celsius. Há uma pressão de 155, 157 atm. Chega aqui uma pressão que é estúpida, a energia aqui gerada é estúpida. A partir daqui, nós temos o pressurizador. Aqui eu vou ter o vapor que vai passar, né? O gerador de vapor vai passar pelo vaporizador, chegou na turbina. Chegou na turbina do que mesmo? Geração de energia mecânica, não é isso? Se vocês forem lembrar o começo da aula, quando eu falo isso por usina hidrelétrica, quem lembra aproximadamente a frequência que essa turbina que está girando na usina hidrelétrica? Alguém reparou isso? Foi aproximadamente 90 RPM a frequência, foi isso? Aqui na turbina, através da usina nuclear, ele pode gerar até 1800 RPM. Então veja a diferença de energia gerada aqui. Ok? Aí eu vou entrar na segunda parte do circuito. O nosso circuito vai passar por um condensador. E aí, ligado a esse condensador, eu vou ter essa bomba aqui, que no caso vai fazer parte do sistema ou terciário, que nós chamamos também, ou sistema de água de refrigeração. O que vai acontecer aqui? Vou diminuir a temperatura do vapor, vai condensar aquele vapor, vai ser levado para um tanque de alimentação. Pronto. Algo importante é até frisar aqui. Primeiro, gente, o material radioativo que está aqui, não falo material radioativo porque pode ser mais de um, tem vários tipos de situação que eu posso ter aqui. Eles não podem estar descobertos de líquido. Eles têm que estar imersos. Eles são piscinas que mantêm sempre imersos. O que aconteceu lá no Japão? Simples. Com o processo lá, com o terremoto, o engenheiro nuclear achou que isso aqui não haveria nenhum problema. E daqui a pouco eu mostro por quê. A estrutura em que isso é gerado é muito forte. Vamos ver já por que isso aí. Ele confiou na estrutura. Só que duas pastilhas dessa, lá no Japão as pastilhas são piscinas independentes. Algumas têm várias pastilhas para a mesma piscina, o mesmo conduto, tá? Duas dessas piscinas lá no Japão sofreram um processo de rachadura. Resultado, perderam água. Com essa perda de água, algumas pastilhas entraram em contato direto com o meio interior, meio externo, né? Posso falar assim. E a partir daí gerou o quê? Aquelas partes, né? Aquelas reações químicas que o Anderson explicou aqui. Ok? Então foi um erro, entre aspas, um erro técnico. Ok? Sobre o sistema de segurança que aborda esse. Voltando para cá, fala sobre segurança. Chegou da turbina, energia no gerador. Tem aquela história conhecida, não é isso? Chegou a energia aqui, ele faz o quê? Transforma em energia elétrica, torre de transmissão. Só como curiosidade, a torre de transmissão corresponde a 4 fases. Tem 4 fases de torre de transmissão, 3 fases para a geração de energia elétrica e uma fase que vocês usam em casa. Quando eu pego uma tomada, que tem aquelas tomadinhas assim, né? O terceiro pininho ali é para quê? É o terra, né? É o neutro. Então na torre de transmissão também tem o nosso neutro, tá? Eu tenho 3 partes para transmitir energia e uma parte vai ser o neutro. Por que vai ser o neutro ali? Tem que estar lembrado disso aí. Para que serve o neutro? Para que serve o fio terra? Para que não haja problema, para que a descarga seja feita automaticamente, não é isso? Vocês sabem que a Terra é um grande corpo eletrizado, então qualquer problema de carga elétrica em excesso, o que vai acontecer? Se eu tiver excesso de elétron, o que vai acontecer com esse corpo? Se eu tiver excesso de elétron, acontece o quê? Eletrização agora. Se eu tenho um corpo, e esse corpo é carregado positivamente.
negativamente. Aí eu pego esse corpo, deixa eu dar uma atençãozinha aqui, eu pego esse corpo carregado positivamente e ligo ele à Terra. O que vai fazer esse corpo aqui? Vai perder elétrons? Ou vai perder próton? Vocês sabem que na hibridação não posso perder próton, não é isso? Ou se ganha elétron ou se perde elétron. Então, ao ligar esse corpo ao chão, vai acontecer o que então? Elétrons vão sair da Terra em direção a esse corpo, não é isso? Para que esse excesso aqui seja dispensado. Esse corpo vai se tornar neutro com isso. Vocês sabem que todo corpo carregado positiva ou negativamente que é ligado ao chão, ele se torna neutro, né? Porque ele recebe o perde elétrico suficiente para isso. Quando o corpo é carregado negativamente, o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai receber próton, é isso? Não. Vocês sabem que no processo de hibridação os elétrons só eles se movimentam. Os prótons não podem se movimentar em processo de hibridação. Se lembre, ó, corrente elétrica, elétron. Hibridação, elétron. Então aqui nesse caso eu vou ter o quê? Elétron em excesso vai fazer o quê? Vai sair do corpo em direção à Terra, é isso? Olha, então é para isso apenas que serve o quarto ponto aqui em relação à torre de transmissão, tá? Voltando à nossa estrutura aqui, pessoal. Como o Anderson já falou bem, existem vários critérios de segurança para que aqui não tenha acidentes nucleares, não só nucleares, acidentes terroristas também. Vai alguém jogar um avião aqui? Já aconteceu, né? E os lugares, vai acontecer na China também. Então, para isso, nós temos uma super proteção em relação a essa parte aqui. Aqui geralmente são revestidos de placas de aço de até 3 centímetros de espessura, para nós termos uma ideia. E essas paredes aqui, ó, elas chegam a ter 70 centímetros de uma mistura lá de cimento e metal, no caso aço. Ok? Com isso, eu não tenho problema de sofrer um acidente, por exemplo, em relação ao míssil. Então, em relação ao avião que cai aqui, eu não vou ter esse problema, entre aspas. Ok? Temos um outro problema em relação à usina nuclear. Porque quando ela está exposta aqui, e aí eu não poderia controlar essa reação, vai acontecer o que o Anderson falou no slide anterior. O slide esse aqui, né? Eu vou ter reação de plutônio. E como você já sabe, o Anderson já falou, isso pode ser aproveitado para gerar uma arma. Então, órgãos internacionais toda hora estão investigando esse pessoal. E como ele falou a verdade, eu posso passar uma informação que pode ser passada para outro país. Então, nem sempre os países aceitam isso, né, para essa inspeção. Okay? Outra coisa interessante, para a gente concluir isso aqui, é que eu preciso de pouco combustível para fazer uma reação e gerar energia elétrica. Primeiro. Segundo, são combustíveis baratos. Terceiro, o megawatt de energia, no caso de potência, né, chega a custar pouco em relação a outras fontes de energia mais barata. Ok? Agora, claro, qual o problema disso aí? A radiação exercida. O pessoal tem até um projeto para colocar a Angra 3 aqui, né? Lá no Pernambuco já está. Já existe 2 em funcionamento, uma terceira em construção, e o governo quer retomar um programa com mais 6. Uma das 6 do Nordeste. Gerou uma dúvida se seria construído aqui em Sergipe ou em Pernambuco, não? Sergipe é um candidato a receber. Então foi escolhido no local. Beleza. Aí quando eu dou aula, eu vejo o pessoal falando, manda para lá, manda Pernambuco. Né? Por que isso acontece? Simples, porque essa reação, como ela é feita em cadeia, ela pode gerar uma área de quilômetros de pessoas expostas àquela radiação. Tá? Então, o principal problema da usina nuclear, caso haja algum acidente, isso é iminente, a gente não pode descartar essa possibilidade, é a distância, né, em relação ao pico em que eu posso sofrer consequências dessa radiação exercida. E aí vocês já viram que a radiação em longo alcance, né? Tipo uma PG, né? Eu tenho que ter muito cuidado.